Você está procurando um investimento que renda mais do que a poupança e seja mais seguro do que a poupança? Então fica até o fim desse vídeo que eu vou te explicar e vou te apresentar para o Tesouro Direto. São modalidades de investimento, são títulos do Tesouro. Basicamente você está emprestando o seu dinheiro para o governo e vou explicar tudo, os riscos, como que você pode fazer. A gente vai ter uma série sobre isso, cada um dos títulos do Tesouro Direto que você tem a opção de investir e ter uma rentabilidade, opções bem melhores do que a poupança. Quem está na poupança já estava na hora faz tempo de você ter mudado sua mentalidade. Então me acompanha até o fim desse vídeo. Fala meus caros, Rodrigo aqui e esse é o Urso da Bolsa. Se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente você está começando os seus investimentos, você está ali buscando aprender, buscando justamente sair da poupança. Você já teve aquele estalo principal que é, cara, não posso deixar meu dinheiro na poupança que eu só estou perdendo dinheiro na verdade. Então se você já teve esse estalo, parabéns, é um grande passo. Se você quer aprender um pouco mais sobre Tesouro Direto, renda fixa, CDB, você me acompanha aqui no YouTube, então fica o convite para você se inscrever já no canal, ativar o sininho e dar o gostei para me ajudar a compartilhar isso aqui, esse conteúdo com mais pessoas. O YouTube entende isso e impulsiona esse vídeo para mais pessoas. Além disso, vou deixar o convite, o link está na descrição aqui desse mesmo vídeo, de um e-book que eu escrevi totalmente gratuito, justamente, o nome é Mindset Milionário Começando a Investir. Então você que quer aprender os conceitos iniciais, aprender sobre renda fixa, renda variável e principalmente a mentalidade que você tem que ter para começar a investir e investir bem, é o e-book perfeito, é gratuito, é só baixar e começar a ler e depois me dá o feedback, tá? Me segue no Instagram, @rodcassioli e me diz o que você achou. Tamo junto. Então é o seguinte, vamos lá sem mais delongas. Tesouro Direto, o que é isso? Nada mais é do que uma plataforma que você vai conseguir negociar títulos do Tesouro, títulos de dívida do Tesouro. Tá, mas na prática o que é isso? É basicamente o governo, ele tem uma arrecadação através de impostos, etc. Só que ele também tem os seus gastos. Quando o governo quer financiar atividades de infraestrutura, construção civil, saúde, enfim, ele precisa muitas vezes arrecadar mais dinheiro porque o saldo ali não está fechando, ele está ficando negativo, aí ele precisa arrecadar dinheiro para pagar suas dívidas, investir em infraestrutura, etc. E aí, uma das opções que o Tesouro tem, ou seja, o governo, o Estado, é emitir títulos de dívida. Então é chegar para mim, para você, para pessoas jurídicas, para todo mundo e falar assim, ó, eu tenho uma dívida aqui, ou seja, eu preciso de dinheiro e eu vou te remunerar uma taxa para você me emprestar esse dinheiro. Então é um custo de oportunidade. Você poderia estar usando um dinheiro hoje para ir no cinema, para comer uma coxinha, para investir em qualquer outra coisa, só que você decide, ou não, vai ser sua opção, emprestar esse dinheiro para o governo. Em troca, o governo obviamente vai te pagar juros, ou seja, uma remuneração por você estar colocando aquele dinheiro lá por alguns anos, enfim, ou alguns meses, dependendo do seu período, do seu prazo de investimento. E antes da gente falar dos 3 tipos de investimento em Tesouro Direto, é importante você entender como que funciona a rentabilidade, ou seja, como que você vai ser remunerado por emprestar esse dinheiro para o governo. E são 2 modalidades diferentes. Primeiro, a pós-fixada. A pós-fixada, ela é indexada a um indicador. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, que é também conhecido como LFT, que a gente vai falar em um outro vídeo mais especificamente, ele tem a rentabilidade pós-fixada. Isso significa que na hora que você compra um Tesouro Selic, você tem uma expectativa de quanto que você vai ter de rentabilidade, mas você não tem escrito em contrato nem nada exatamente o quanto que é essa rentabilidade, porque ela vai depender do movimento da taxa Selic. Então, se hoje a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, está em 2% e você compra um título, um Tesouro Selic, por exemplo, hoje, e ao longo de 2, 3 anos, a taxa Selic foi aumentando, aos poucos ela foi de 2 para 2,5, para 2,45, para 3, para 3,5, e ela foi subindo ao longo do tempo, a rentabilidade do seu título, do seu Tesouro Selic, vai acompanhar esse aumento da taxa básica de juros. Por quê? Porque a rentabilidade está indexada à taxa Selic. Já a outra modalidade, a segunda, que é a pré-fixada. Então a pré-fixada, sim, na hora que você compra o título, você vai lá no site do Tesouro e vê as opções, Tesouro pré-fixado 2024, não sei o que, você tem uma taxa lá, ele vai dizer assim, 6%, 5%, 4% ao ano. Então na hora que você assina o contrato, entre aspas, na hora que você compra o título, você sabe exatamente a quanto aquilo vai te render no ano. Mas existem algumas especificidades que a gente vai falar também no vídeo de tesouro pré-fixado, que é, por exemplo, marcação ao mercado, que é algo que você tem que tomar cuidado, um risco que você tem que estar aí sabendo, mas vamos deixar para falar isso em outro vídeo. Então, beleza, são essas 2 formas de rentabilidade, pós-fixada e pré-fixada. E são 3 títulos principais aí do Tesouro Direto. Primeiro a gente tem o Tesouro Selic, que eu até dei o exemplo ali, que ele tem a rentabilidade pós-fixada. Você tem o Tesouro pré-fixado, que ele tem a rentabilidade pré-fixada, e você tem o Tesouro IPCA+. O IPCA+, ele também
tem a rentabilidade pós-fixada, só que ao invés de estar atrelada à taxa básica de juros, a Selic, ele vai estar atrelado à nossa inflação, ao IPCA. Então, se você comprar um tesouro IPCA+, você vai estar protegido da inflação. Ele tem também uma partezinha pré-fixada. Ele é o IPCA, então ele vai render o IPCA pós-fixado. Só que esse maisinho, IPCA+, esse maisinho é uma taxinha pré-fixada. Então você geralmente vai encontrar tesouro IPCA mais 2%. Mais 1%. Significa que ele vai render de forma pós-fixada o IPCA, ou seja, o movimento da inflação ao longo do tempo, mais uma taxa pré-definida, uma taxa que vai render exatamente o que está dizendo ali, 1%, 2%. Então esses são os três tipos aí principais de tesouro direto que a gente tem disponíveis: tesouro Selic, pós-fixado, tesouro pré-fixado e tesouro IPCA+, que é de certa forma um híbrido. Ele é pós-fixado, só que ele tem um pedacinho pré-fixado também. Tá, então vamos lá. E quais são os riscos de investir, de emprestar dinheiro para o governo? Tem que ter algum risco, né? Nada na vida é livre de risco. E realmente, existem alguns riscos que eu vou explicar agora. O primeiro risco é o risco de mercado. Então ele é mais forte ali no tesouro pré-fixado. A gente vai falar isso melhor no vídeo de tesouro pré-fixado, mas existe algo chamado marcação a mercado. Então no momento que você precisar vender esse título, caso você não consiga levar ele até o vencimento, por causa da marcação a mercado, você corre o risco de ter uma rentabilidade até negativa no tesouro pré-fixado. Isso é mais fortemente atribuído ao tesouro pré-fixado, a gente vai entender isso melhor depois. Mas existe risco de mercado, que é na hora que você precisar vender, caso você precise vender, você pode, dependendo da situação econômica, enfim, diversos fatores, ter uma rentabilidade até negativa. Segundo risco é o risco de crédito. Então, o que significa risco de crédito? É o risco do governo te dar um calote. Mas, comumente no mercado, os títulos do Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o governo, geralmente são conhecidos como títulos livres de risco. Ou seja, de certa forma, não há risco, entre aspas. Porque, assim, se o governo chegar ao ponto de te dar um calote e de não pagar, é porque é um cenário bastante apocalíptico. É porque banco já quebrou, o Brasil inteiro já praticamente quebrou. Então, por ser um risco bastante apocalíptico de acontecer, até porque em último caso o governo faz o quê? Ele imprime dinheiro e paga a dívida que ele tem com você. Então, para isso acontecer, chegar a ponto de calote e você não receber o pagamento pelo seu empréstimo para o governo, é um cenário meio caótico, né? Apocalíptico. Então a gente chama isso de taxa livre de risco. Dentre as opções de investimento, os tesouros diretos, né? Os títulos do tesouro direto são considerados aí os títulos com menor risco, mais segurança de investimento, muito mais do que a poupança, por exemplo. E o terceiro risco, que não é tão falado, é o risco da inflação. E ele é mais forte também atribuído ao tesouro pré-fixado, porque pensa o seguinte: se você compra um tesouro pré-fixado em 4%, ou seja, vai render 4% ao ano, só que a inflação nesse período de tempo foi de, sei lá, de 3% para 7% ao ano, você vai estar rendendo anualmente 4% ao ano, só que a inflação já vai ter passado, já vai ter ido de 3% para 7%, por exemplo. Então, a sua rentabilidade real vai ser negativa no fim do dia, porque você fixou a sua taxa a um valor de 4%, por exemplo, no pré-fixado, só que nesse caso, imaginário aqui, suposto, a inflação subiu mais do que você está ganhando aqui quando você comprou ali aquele título pré-fixado. Beleza, avançando aqui nos nossos tópicos, imposto de renda. Como que funciona o imposto de renda para títulos do Tesouro Direto? Ele segue a tabela regressiva. Significa que quanto mais tempo você deixar esse título lá rendendo, e muitas vezes até o prazo final ali de vencimento, a data de vencimento, menos você paga de imposto. Então ele segue uma tabelinha que é assim: se você mantiver o seu título até 6 meses, 180 dias, o imposto de renda que vai ser taxado ali vai ser de 22,5%. Se você mantiver de 181 dias a 360, ou seja, de 6 meses a 1 ano, essa taxa cai para 20%. Se você mantiver de 1 ano a 2 anos, entre esse período de tempo, a taxa vai para 17,5%, e acima de 2 anos, se você mantiver esse título, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você mantiver o título, menos imposto você vai pagar na hora do resgate. Beleza, falamos. Agora, como investir? Eu não vou mostrar exatamente na prática, porque nesse momento eu não estou interessado em fazer uma compra de um título do Tesouro, mas basicamente eu tenho um passo a passo bem simples que você precisa fazer. O requisito é você ter uma conta bancária e ter um CPF. Se você tiver isso, você já consegue investir. Segundo passo, o que você vai precisar? Você vai precisar de um agente custodiante. Pode ser um banco ou pode ser uma corretora. Eu prefiro sempre trabalhar e investir através de corretoras. Então a gente tem diversas opções. A gente tem a Rico, a gente tem a Clear, a gente tem a Modal Mais. Você precisa entender quais que negociam títulos do Tesouro e quais são as opções que tem dentro dessa corretora. E aí você faz o seu cadastro, é totalmente rápido, digital, e em um dia você já está com tudo ali liberado para começar a investir. Abrindo conta na sua corretora, que é o que eu recomendo, você vai acessar ela, vai transferir um dinheiro da sua conta bancária
para sua conta na corretora, você vai ter uma conta dentro da corretora, uma agência, um número que você vai transferir, fazer um TED normal. Transferindo dinheiro para a corretora, você consegue acessar lá e ver quais são as opções de títulos do Tesouro que aquela corretora está negociando. Você consegue ver se é Tesouro pré-fixado, se é Tesouro Selic, qual que é o ano de vencimento, a data de vencimento. No caso de Tesouro pré-fixado, qual que é a rentabilidade, né? Porque a taxa é pré-fixada, então você sabe se é 4% ao ano, 6% ao ano. Enfim, você consegue analisar tudo lá e você também consegue fazer simulações. Geralmente as corretoras colocam lá um pedacinho, uma partezinha ali, um menu com simulador. Aí você consegue simular, por exemplo, se eu botar R$1.000 nesse tesouro aqui, o quanto que ele vai render, quanto que vai ser o imposto de renda se eu mantiver até o vencimento, enfim, você consegue simular e consegue planejar ali mais ou menos como que seria esse investimento. Então esse foi o passo a passo, apesar de não ter mostrado aqui exatamente na prática como você vai fazer isso. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários: Rodrigo, eu quero ver na prática como que eu entro na corretora, como que eu acho esses títulos, como que eu identifico qual que é qual e como que eu consigo fazer uma boa escolha para comprar. Quer saber sobre isso? Então deixa aqui nos comentários, que aí se tiver muita demanda, muita gente querendo saber, óbvio que eu preparo um vídeo mais na prática para vocês, mas aqui um passo a passo é realmente simples, é muito simples mesmo, só seguir aqui, volta o vídeo, vê de novo ali o passo a passo e você consegue fazer tudo de forma bastante tranquila. Então por esse vídeo é isso, meus caros. Eu faço o convite para você se inscrever aqui no canal de novo e ativar o sininho para receber notificação de quando eu postar novos vídeos. E no futuro, logo mais, eu vou estar trazendo vídeos específicos de Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, né, o pós-fixado, Tesouro IPCA+, explicando um pouco mais de detalhes como funciona cada um deles e mostrando na tela do computador para você saber identificar na corretora qual que é qual e poder entender e fazer essa leitura de uma forma um pouco mais prática, beleza? Me chama também no Instagram, @rodcassioli, para conversar comigo, tô sempre respondendo dúvidas e ajudando vocês por lá. Tamo junto, é isso, até a próxima e tchau!